O conteúdo a seguir foi produzido para todas as pessoas que apreciam histórias e bons livros, assim como carinhosamente feito para aquelas que possuem dificuldade com a leitura, como portadores do TDAH e deficientes visuais. Capítulo 6. Perseguição. Uma traição deliberada. Como arrogantes leviatãs, as grandes barcas douradas de batalha avançavam pelos destroços da frota dos saqueadores. Alguns navios queimavam enquanto outros estavam afundando, mas a maioria já havia submergido nas imensuráveis profundezas do canal. Os navios em chamas produziam estranhas sombras que dançavam contra as paredes úmidas das cavernas, como se os fantasmas dos mortos oferecessem uma última saudação antes de partirem para as profundezas do mar, onde, dizia-se, o Rei do Caos ainda comandava sua sinistra tripulação formada pelas almas de todos os que morreram em conflito nos oceanos do mundo. Ou talvez eles tenham tido um destino mais gentil, servindo Stracha, senhor dos elementais da água, que governa a superfície do mar. Contudo, alguns navios escaparam. De alguma forma, esses marinheiros bárbaros conseguiram passar pelas enormes barcas de batalha, navegaram de volta através do canal e podem estar chegando agora mesmo ao mar aberto. Isto é o que foi relatado para a nau Capitânia, onde Elric, Magun Colin e o príncipe Irkun estavam agora, juntos de novo na ponte, observando a destruição que haviam causado. Então devemos persegui-los e acabar com eles, disse Irkun. Estava suando e seu rosto sombrio resplandecia com os olhos incendiados pela febre. Devemos persegui-los. Elric encolheu os ombros. Estava fraco. Não trouxera nenhuma droga consigo para repor sua força. Ele queria voltar para Ymir e descansar. Estava cansado do derramamento de sangue, cansado de Irkun e cansado, acima de tudo, de si mesmo. O ódio que estava sentindo por seu primo consumia ainda mais e ele odiava esse ódio, o que era a pior parte. Não, disse Elric. Deixe-os ir. Deixá-los ir? Impunes? Senhor, meu rei, este não é o modo como procedemos. O príncipe Irkun voltou-se para o almirante. Este é o nosso modo, almirante Magun Colin? Magun Colin encolheu os ombros. Ele também estava cansado, mas intimamente concordava com o príncipe Irkun. Um inimigo de Melniboné deve ser punido apenas pela ousadia de pensar em atacar a cidade dos sonhos. No entanto, disse, o imperador é quem deve decidir. Deixe-os ir, disse Elric novamente. Ele se inclinou pesadamente contra a murada do barco. Deixe-os levar a notícia de volta às suas terras bárbaras. Deixe-os dizer como os príncipes dragões os derrotaram. A notícia vai se espalhar. Acredito que não seremos perturbados por invasores novamente por algum tempo. Os reinos jovens estão repletos de tolos, Irkun respondeu. Eles não vão acreditar nisso. Sempre haverá invasores. A melhor maneira de adverti-los será tendo a certeza de que nenhum bárbaro do sul permaneça livre ou vivo. Elric respirou fundo e tentou lutar contra a fraqueza que ameaçava dominá-lo. Príncipe Irkun, você está testando minha paciência. Mas, meu imperador, penso apenas no bem de Melniboné. Certamente não quer que seu povo diga que você é fraco, que teme uma luta contra apenas 5 galéis de bárbaros. Desta vez, a raiva de Elric trouxe-lhe força. E quem irá dizer que Elric é fraco? Será que vai ser você, Irkun? Ele sabia que sua próxima afirmação não faria sentido, mas não havia nada que pudesse fazer para parar. Muito bem, vamos perseguir estes pobres barquinhos e afundá-los. Mas façamos isso logo. Estou cansado de tudo isso. Havia um brilho misterioso no olhar de Irkun quando ele se virou para repetir as ordens. O céu estava passando de preto para cinza quando a frota melniboniana alcançou o mar aberto e virou as suas proas para o sul em direção ao mar da ebulição e do continente sul. Os navios bárbaros não iriam navegar pelo mar da ebulição, nenhum navio mortal conseguiria fazer isso, mas iriam, sim, contorná-lo. Não que os navios bárbaros não fossem capazes de sequer alcançar as margens do mar da ebulição, já que os enormes barcos de batalha eram embarcações muito rápidas. Os serviçais que puxavam os remos estavam cheios de uma droga que, antes de matá-los, aumentava sua velocidade e sua força por mais tempo.
E agora as velas foram levantadas, aproveitando ao máximo o vento. Os navios eram como montanhas de ouro deslizando rapidamente sobre o mar. O método usado para construí-los era um segredo perdido até mesmo para os melnibonianos, que perderam muito desses conhecimentos do passado. Era fácil imaginar como homens dos reinos jovens odiavam Melniboné e suas invenções, pois parecia que as barcas de batalha pertenciam a uma época mais velha e estranha, à medida que avançavam para as galés dos bárbaros que agora eram avistadas no horizonte. O filho do Piauí estava à frente do resto da frota, com as catapultas preparadas bem antes de qualquer um de seus navios companheiros conseguirem ver o inimigo. Serviçais encharcados de suor cautelosamente manipulavam o material viscoso das bolas de fogo, levando-as para os lançadores de bronze das catapultas com longas pinças em forma de colher na ponta, com um brilho tremulante na escuridão antes do amanhecer. Agora os serviçais subiam os degraus para a ponte e traziam vinho e comida em pratos de platina para os 3 príncipes dragões que permaneceram lá desde que a perseguição havia começado. Elric não conseguia reunir forças para comer, mas pegou uma taça de vinho amarelo e a esvaziou. A bebida era forte e o reanimou um pouco. Outra taça foi servida e ele a bebeu tão rapidamente quanto a outra. Olhou adiante. Já estava quase amanhecendo. Havia uma linha de luz púrpura no horizonte. Ao primeiro sinal do disco do sol, disse Elric, joguem as bolas de fogo. Darei a ordem, disse Magum Colim, limpando os lábios e colocando de lado o osso da carne que acabara de mastigar. Ele deixou a ponte. Elric ouviu seus pés golpeando os degraus pesadamente. De modo quase sobrenatural, o albino começou a se sentir cercado por inimigos. Havia algo estranho na forma que Magum Colim discutiu com o príncipe Irkun. Elric tentou se livrar de tais pensamentos insensatos. Mas o cansaço, a insegurança, o escárnio escancarado de seu primo, tudo contribuiu para aumentar a sensação de que ele estava sozinho e sem amigos no mundo. Mesmo se Moril e Daivintvar eram, afinal, melnibonianos e não poderiam entender as preocupações peculiares que o moviam e ditavam suas ações. Talvez fosse sensato renunciar a tudo que se referisse a Melniboné e vagar pelo mundo como um soldado anônimo, servindo quem quer que precisasse de seu auxílio. O moroso semicírculo vermelho do sol surgiu acima da distante linha onde terminava o mar. Houve uma série de estampidos na parte frontal do convés da nau Capitânia quando as catapultas deram tiros flamejantes, produzindo um assovio agudo que sumia à medida que se distanciava, como se uma dúzia de meteoros deslizasse através do céu na direção das 5 galés que estavam agora a pouco mais de 30 navios de distância. Elric viu 2 galés se incendiando, mas as 3 restantes começaram a navegar em zigue-zague para evitar as bolas de fogo que caíam na água e queimavam violentamente por um tempo antes de desaparecerem ainda queimando nas profundezas. Mais bolas de fogo foram preparadas e Elric ouviu Irkun gritar do outro lado da ponte, ordenando aos serviçais que se esforçassem ainda mais. Então, os navios fugitivos mudaram de tática, evidentemente percebendo que não conseguiriam ficar a salvo por muito tempo. Espalharam-se, e, em seguida, partiram na direção do filho do Piauí, assim como os outros navios haviam feito no labirinto. Não era apenas sua coragem que Elric admirava, mas a habilidade para manobrar os navios e a rapidez com que chegaram a esta lógica, mesmo que desesperada decisão. O sol estava por trás dos navios bárbaros no momento em que eles viraram. 3 valentes silhuetas se aproximavam da nau Capitânia Melniboniana quando o mar se tingiu do escarlate da luz do sol que surgia, como se antecipasse o banho de sangue que estava por vir. Outra saraivada de bolas de fogo foi arremessada da nau e a galé principal tentou se desviar, mas 2 dos globos de fogo se espalharam bem em cima do convés, e em pouco tempo o navio inteiro foi tomado pelo fogo. Homens em chamas pulavam na água ou atiravam flechas na nau. Ainda que os tripulantes estivessem morrendo, o navio em chamas continuava a avançar na direção da nau. Alguém travou o leme da galé colocando-o em rota de colisão com o filho do Piauí. Ela atingiu a lateral da barca e parte do fogo líquido espirrou no convés, onde as principais catapultas estavam em posição. Um caldeirão contendo o líquido inflamável foi destruído e imediatamente os homens começaram a correr para todos os lados para tentar conter as chamas. Elric sorriu malicioso quando percebeu o que os bárbaros haviam feito. Talvez aqueles que estavam no navio permitiram, deliberadamente, que o navio fosse atingido pelas chamas.
Agora, a maioria da tripulação da nau Capitânia estava empenhada em apagar o incêndio, enquanto isso os bárbaros emparelharam os navios para jogarem seus próprios arpéus e começarem a abordagem. Cuidado, estão subindo a bordo! Elric gritou muito tempo depois do que o necessário para preparar sua tripulação. Os bárbaros estão atacando. Ele viu Irkun olhando em volta de si, analisando a situação, e se apressando a descer os degraus da ponte. Foi quando o mesmo lhe disse: "Você fica lá, meu rei." Falou a Elric enquanto desaparecia. "Você está visivelmente muito cansado para lutar." E Elric invocou tudo o que restava de sua força e, mesmo trôpego, seguiu o primo para ajudar na defesa do navio. Os bárbaros não estavam lutando por suas vidas, sabiam que elas já lhes seriam tomadas. Estavam lutando por seu orgulho. Queriam levar um navio melniboniano com eles para o fundo do mar e esse navio tinha de ser a própria nau Capitânia. Era difícil desprezar tais homens. Eles sabiam que, mesmo se conseguissem afundar a nau, os outros navios da Frota Dourada logo acabariam com eles. Mas os outros navios ainda estavam a alguma distância. Muitas vidas seriam perdidas antes de chegarem à nau Capitânia. No convés mais baixo, Elric se viu diante de um par de bárbaros muito altos, cada um armado com uma lâmina curva e um pequeno escudo oblongo. Ele se lançou para a frente, mas sua armadura parecia se arrastar com seus membros. Seu escudo e espada eram tão pesados que mal conseguia levantá-los. Duas espadas atingiram seu elmo quase simultaneamente. Ele pulou para trás, pegou um homem pelo braço e acertou o outro com seu escudo. Uma lâmina curva ressoou nas costas de sua armadura, e ele quase perdeu o equilíbrio. Havia uma fumaça sufocante por todo lado, além do calor e do tumulto da batalha. Desesperado, girou e sentiu sua espada penetrar profundamente na carne. Um de seus oponentes caiu, agonizando, com sangue jorrando da boca e do nariz. O outro atacou. Elric recuou, caiu sobre o cadáver do homem que ele havia matado, sua espada apontando para frente em uma das mãos. E quando o bárbaro triunfante saltou para frente a fim de acabar com o albino, Elric o acertou com a ponta da espada, o atravessando com ela. O homem, morto, caiu em direção a Elric, que não sentiu o impacto, pois já havia desmaiado. Não pela primeira vez, seu sangue deficiente, não mais enriquecido pelo uso de drogas, o traiu. Ele sentiu sabor de sal e pensou a princípio que fosse sangue. Mas era a água do mar. Uma onda surgiu sobre o convés e momentaneamente o fez reviver. Ele se esforçou para sair rastejando debaixo do homem morto e então ouviu uma voz que lhe era familiar. Torceu o pescoço e olhou para cima. O príncipe Irkun estava lá, em pé, com um sorriso cínico. Estava se regozijando com a situação de Elric. Uma fumaça preta e pegajosa ainda se espalhava por todo lugar, mas os sons de luta já tinham acabado. Nós vencemos, primo? Elric falou dolorosamente. Sim. Os bárbaros estão todos mortos agora. Estamos prestes a navegar para Ymir. Elric ficou aliviado, iria morrer se não chegasse logo ao seu depósito de poções. Seu alívio deve ter sido evidente, pois Irkun gargalhou. Que bom que a batalha não durou mais tempo, meu senhor, ou acabaríamos sem o nosso líder. Ajude-me a levantar, primo. Elric odiava pedir qualquer favor ao príncipe Irkun, mas não tinha escolha. Ele estendeu a mão vazia. Ainda estou bem o suficiente para inspecionar o navio, primo. Irkun veio para frente como se fosse pegar a mão do primo, mas então hesitou, ainda sorrindo. Creio que irei discordar, meu senhor. Estará morto no momento em que este navio virar para o leste outra vez. Bobagem. Mesmo sem as drogas eu consigo viver por um tempo considerável, embora seja difícil me mover. Ajude-me a levantar, Irkun, eu lhe ordeno. Você não pode me dar ordens, Elric. Eu sou o imperador agora. Tenha cuidado, primo. Posso ignorar tal traição, mas outros não o farão, e posso ser obrigado a... Antes que terminasse, Irkun saltou por sobre Elric e foi para a murada. Havia alguns pinos que mantinham uma parte da murada fixa enquanto não era utilizada como passagem para a prancha de desembarque.
Irkun soltou lentamente os pinos e chutou aquela parte da amurada para dentro da água. Agora o esforço de Elric para se libertar ficou mais desesperado. Mas ele mal podia se mover. Irkun, por outro lado, parecia possuído por uma força não natural. Ele se curvou e facilmente jogou o cadáver para longe de Elric. Irkun, disse Elric, esta não é uma atitude sensata. Nunca fui um homem muito cauteloso, primo, como você bem sabe. Irkun começou a empurrar Elric pelas costelas com a bota. Elric deslizou em direção à murada aberta, podia ver o escuro do mar se aproximando. Adeus, Elric. Agora, um verdadeiro Melniboniano se sentará no trono rubi. E, quem sabe, pode até fazer de Silmaril sua rainha. Não seria algo novo. Elric sentiu seu corpo rolar. Sentiu estar caindo, sentiu atingir a água, sentiu sua armadura puxando-o para baixo da superfície. E as últimas palavras de Irkun martelavam em seus ouvidos como o persistente bater das ondas contra as laterais da barca dourada de batalha. Fim do capítulo 6.